Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a vocês em suas residências que nos assistem pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar os trabalhos dessa noite agradecendo a Deus, a Jesus, nosso guia amigo, a espiritualidade bondosa, trabalhadora deste centro. Agradecer por este momento em que podemos juntos refletirmos um pouco mais sobre essa doutrina que nos ajuda muito a sermos pessoas melhores a cada dia que passa. E assim, vamos orar em agradecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje nós vamos receber para a explanação da noite o senhor Antônio Marques, que nos falará sobre perdas de pessoas queridas. Não, é bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, bem-aventurados, corrigindo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Seja bem-vindo, senhor Antônio. Obrigado. Que Deus ajude. Vamos receber o senhor Antônio com muito carinho, tá? Que bom que vocês vieram a essa casa espírita, nesse reencontro espiritual com Deus. Peço aos mentores espirituais que abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre, e que me ilumine para que eu possa transmitir a cada um de vocês uma bela mensagem sobre o tema Bem-aventurados os que são misericordiosos, que está no capítulo do Êxodo, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que também faz parte do Sermão da Montanha. Era uma tarde, 14 de abril, na cidade de Uberaba. Chico, sobre a sombra do abacateiro, recebia várias caravanas de irmãos que vinham em caravanas de diversas partes do país, para ali estudar o Evangelho de Jesus. E o tema daquela tarde, 14 de abril de 1984, sobre a sombra do abacateiro, era bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E o que é a misericórdia? É o perdão das ofensas. Perdoar para que sejamos perdoados. Se perdoarmos os nossos irmãos, Deus também o perdoará também. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é a ternura, é o amor que a gente tem pelas outras pessoas, é a paciência, é a brandura, é a bondade para com os nossos semelhantes. E misericórdia significa o perdão. E depois de várias manifestações daqueles irmãos que ali estavam participando, conforme há 2000 anos atrás, quando Jesus participava lá na casa de Simão Pedro. E quando foi para que Chico Xavier
se manifestasse e falasse, Emmanuel pediu que contasse uma pequena história que falasse sobre aquele irmão que, quando ele estava em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, esse irmão, vindo de Belo Horizonte, ele tinha uma desavença com outro irmão, o inimigo, que eu não vou chamar o inimigo, vamos usar a palavra, aquele desafeto. E ele queria, devido às ofensas recebidas, ele queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas foi aconselhado que fosse no Centro Espírita conversar com Chico. E ele, sendo de Belo Horizonte, foi até ali a Pedro Leopoldo para participar da reunião. E Chico recebeu de braços abertos, pediu o seu nome, colocou na mesa para que alguns espíritos se manifestassem a favor daquele irmão. E quando encerrou os trabalhos mediúnicos, Chico pega a mensagem e entrega para esse irmão. Uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que dizia para aquele irmão: paciência, coragem, não faça isso com as suas próprias mãos. Esse teu desafeto, pode ser um parente de outras vidas passadas, pode ser um irmão ou uma irmã, ou um parente muito próximo, vai lá e perdoa. Chegava no fim da reunião, ele agradecia ao Chico: Chico, graças a Deus, eu estou bem melhor de quando aqui cheguei. Quando chegava na outra sexta-feira, na outra semana, esse irmão vinha novamente de Belo Horizonte, vinha ali: Chico, eu vim buscar combustível para a minha alma, para o meu espírito. E quando novamente Chico pegava o nomezinho dele, botava na mesa mediúnica, novamente ele recebia a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes: paciência, irmão, coragem, não tira a vida desse próprio irmão, porque ele é um irmão que também é filho de Deus. Tire esse ódio, esse rancor do teu coração, vai lá e perdoa. E isso num período de 2 anos. Ele frequentando o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e nesse período chegou um dia que esse irmão chegou totalmente diferente. Não procurou o Chico, e o Chico notou que o semblante dele estava totalmente assim diferente, e ele foi lá pedir para esse irmão para pegar o seu nome para passar na mesa mediúnica, para ver se ele recebia uma mensagem de um novo espírito. E ele disse: não, Chico, eu não preciso mais. Eu vim hoje aqui para agradecer pela tua bondade, pela tua paciência, durante esse período de 2 anos, ter paciência comigo, e agradecer o Dr. Bezerra de Menezes por receber essas lindas mensagens, mesmo eu sendo duro de coração. Mas, se eu não adquirir crédito, também não adquiri débito. Porque hoje, quando eu passei na rua do meu desafeto, estava sendo realizado o seu velório. E eu que queria ser o juiz, queria fazer justiça com as minhas próprias mãos, vocês salvaram a minha vida. Nem eu imaginava que o seu desencarne estava tão próximo. Eu estou com a minha alma aliviada, com o meu coração totalmente puro, sem ódio, sem rancor e sem mágoa. E o Chico
se referindo àquela multidão, falando daquele irmão que tinha aquele desafeto, aquele inimigo, né? E falando assim: paciência, irmão. Veja o quanto esse irmão sofreu. Vamos lá, perdoa, reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho. Porque ao momento que nós se reconciliarmos com os nossos adversários, aqui nesse planeta Terra, nós encontramos conosco um amigo. Mas esse ódio, esse rancor que a gente leva pela falta de perdão, às vezes leva a um momento que essa pessoa desencarna, ele vai continuar, ele tem todo o tempo possível para obsediar esse irmão aqui que está ainda aqui no plano terreno. Nós vamos ver também no livro Recordações de Mediúnica, de Ivone Pereira do Amaral, que o seu mentor, o Charles, chega para ela e diz: olha, tem uma parte aqui assim de obsessão, é um espírito que ele não é um espírito ruim. Ele tinha um sítio e por problemas de falta de perdão ou alguma coisa, ele estava ali dentro e não saía. Aquela propriedade nunca ia ser não conseguiu vender, não conseguiu habitar, porque ele estava ali junto, obsediando, porque ele achava que aquele outro irmão ia tomar conta. Então, foi preciso a Ivone do Amaral Pereira, dentro do livro Recordações Mediúnicas, entre ela e o Charles, que ela saiu fora do corpo e foram fazer uma viagem astral para mostrar para esse espírito que ele precisava partir para outra espiritualidade. E assim acontece na vida atual ainda de muitas pessoas. Porque ao momento que nós perdoarmos o nosso irmão, ao momento que nós recebemos aquela ofensa recebida, conforme Pedro, que pergunta para esse irmão que tinha o coração endurecido, seria a mesma coisa que nem Pedro, que ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão por ofensas recebidas? E o Cristo disse para ele: não te digo, são 7 vezes? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 por cada ofensa. Então, não é que a pessoa vai errar 400 vezes contra nós, mas o significado disso é que nós devemos perdoar sempre. Conforme disse Jesus: se te bate na face direita, ofereça a outra face. Oferecer a outra face é oferecer uma nova oportunidade de misericórdia, de perdão, de compaixão pelo nosso co-irmão, mesmo nas ofensas recebidas. Vamos supor aqui, isso acontece assim, às vezes nós estamos no trânsito, de repente, aquele carro vem e atravessa na frente daquele outro carro, aquela pessoa com ódio, com rancor e com raiva vai ali do lado e vai ofender, às vezes para criar até um atrito, e de repente aquela pessoa diz assim: eu estou levando a minha esposa que está acidentada, vou levar direto para o hospital para poder salvar a própria vida dela. E naquele momento que aquela pessoa vem com aquela agressão, ela desarma, ela é capaz até de conduzir aquele carro ali até o hospital. Então, ele desarma, oferecer a outra face é oferecer uma nova possibilidade de amor.
Às vezes nós estamos em algum determinado lugar, de vez em quando, nós irritamos porque alguém pisou no nosso pé. E aí a gente veja que aquela pessoa é cega, e a gente daí, ao momento que a gente fica com aquele ódio, com aquela raiva, a gente pega e conduz aquela pessoa para outro lugar, assim, com todo o amor, com todo o carinho. Oferecer a outra face, foi como fez aquele irmão. Depois de 2 anos em sofrimento contra aquele irmão, ele que queria ser o juiz, né? E, no entanto, o seu desencarne estava bem próximo. E ele tirou toda aquela mágoa, toda aquela dor que estava dentro do seu coração. Também, no Chico, vocês podem encontrar, tem Chico de Francisco. Ou então, nesse outro livro, Chico, o amigo dos animais. É uma história bastante bonita de perdão, assim, e de amor, que Chico, ele era amigo dos animais, dos pássaros, dos gatos, dos cachorros, e não sei por que razão, diz Adelino da Silveira, que não sabe se aquele cachorro, quando encostou ali na casa, ali no centro espírita do Chico, se ele já era de nascença, aquele defeito físico, ou se tinha sofrido algum acidente. E aquele cachorro, todos os fins das mesas mediúnicas, no fim do trabalho espiritual do Chico, ele ia lá naquele quarto, ele passava um trabalho de... Todos os meses ele comprava ali um cobertor, e aí aquele cachorro rasgava tudo, e adivinha? E quando chegou um dia, aquele cachorrinho esperou, abanou o rabinho e morreu. Só esperou o Chico. E o Chico chorou tanto, foi lá, enterrou aquele cachorrinho lá no fundo do quintal. E um dia diz a irmã do Chico: ô Chico, esse cachorro não morreu de morte natural. Mas como? Não, a tua vizinha fulana de tal, vendo o sofrimento teu todas as noites com esse cachorrinho, ela resolveu dar veneno para o cachorro, para que ele morresse, para que tu não sofresse. E o Chico chorou tanto, mas para quê? Por que fazem uma barbaridade dessa? Por que esse sofrimento todo assim? E de repente o Chico fica triste. E de repente, lá no fundo do seu coração, tem uma mágoa. Chico, falando assim com o Emmanuel chega para ele e diz: ô Chico, eu sei o que é que aconteceu. Tu precisa perdoar essa tua irmã, porque tu tá com uma mágoa no teu coração, tu tá com essa tristeza, tu não tá com raiva, tu não tá com ódio, mas lá no fundo do coração tem uma mágoa que está te trancando receber as mensagens dos bons espíritos e está atrapalhando o nosso trabalho. Vai lá e perdoa essa senhora. E o Chico, na sua humildade, diz: mas eu, que fui ofendido, que fizeram mal contra mim, ainda tenho que perdoar? Sim, tem que ir lá e perdoar. Aí diz o Chico, na sua humildade: então, o que é que eu tenho que fazer? Tu tens que ir lá e ver o que é que ela mais precisa e dar de presente a ela. E o Chico foi, e o que ela mais precisava era uma máquina de costura. E como o Chico ganhava muito pouco, ele fez em várias prestações assim e mandou para aquela senhora. Quando o Chico foi visitar, aquela mulher abraçou o Chico. Aquela mulher
trouxe tanta energia que diz ali aonde o ambiente estava, ficou iluminado de tanta vibração positiva que iluminou o corpo do Chico inteiro, saindo aquela tristeza e aquela mágoa do seu coração, e Francisco Cândido Xavier recebendo as mensagens novamente de Emmanuel. Né? Então, mesmo que nós falamos aqui assim, que o próprio Cristo Deus falou, ofereça, se bate na tua face direita, ofereça a tua outra face. Uma nova possibilidade de amor, uma nova possibilidade para que venha reinar a felicidade nos nossos corações sofridos. E como devemos perdoar? Tem pessoas que às vezes, mas eu não perdoarei. E muitas vezes dizem assim, eu perdoo, mas Deus está por testemunha. E quando algo acontece, ele chega a criar uma baba assim na boca. Não perdoou, né? O perdão é infinito, o perdão é para nós mesmos. Perdoar para ser perdoado, perdoar as ofensas, para que nós se tornamos pessoas cada vez melhores. Tem um livro que eu li também, que tem uma mensagem bastante bonita, é que o senhor chega com um filho acidentado no hospital e o único médico que operava não estava, eles tentavam procurar e o médico demorou para chegar e a ofensa foi tão grande. E aquele médico entrou lá para dentro da cirurgia e depois, quando saiu, novamente essas ofensas, porque o senhor poderia, que por essa irresponsabilidade, por demorar tanto, o meu filho poderia ter morrido. E a enfermeira, com lágrima nos olhos, chama esse senhor ali para dentro, que ele ainda queria fazer por causa da irresponsabilidade daquele hospital, porque aquele médico demorou muito. E a enfermeira, naquele momento, disse para ele, esse doutor, nós custamos a achar ele, porque ele estava num velório, velando o próprio filho, veio aqui cumprir a missão dele. Veio aqui cumprir a missão de médico e salvou a vida do teu filho, e agora vai voltar para enterrar o seu próprio filho. Desarme a violência, aquele ódio, aquele rancor, naquele meio. Há uma verdadeira transformação. A pessoa vai desarmar. E Chico Xavier fala uma coisa, às vezes, que já aconteceu na nossa família, ou já aconteceu com alguém, que quando nós nascemos, temos essa misericórdia dentro do nosso coração para enterrar e sepultar os nossos pais. Mas, no caso desse médico que estava sepultando o seu próprio filho, mas quando nós sepultamos os nossos próprios filhos, é uma dor muito grande que abala os nossos corações. Às vezes nós choramos, porque às vezes somos devedores de reencarnações passadas. Por isso que nós estamos aqui, para cumprir essa missão nesse planeta Terra. Também vamos ver se lá naquela passagem, naquela tarde ensolarada sobre a vida do Cristo, quando Cristo estava numa praça e vem aquele pessoal com aquela mulher e encosta sobre uma parede e eles gritando, apedrejai, apedrejai, esta mulher foi pega em adultério, apedrejai. De repente, um dos sacerdotes olha para o Cristo
e diz: essa mulher foi pega em adultério. Pelas leis mosaicas, pelas leis de Moisés, é morte por apedrejamento. Que dizei vós? E o Cristo, olhando para o rosto deles, diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz os mentores espirituais que o próprio Cristo, isso está no Novo Testamento também, que ele disse: dos mais velhos aos mais jovens, porque quanto mais velhos nós somos, mais erros nós cometemos, mais erros nós teremos. E dizem que quando aquela pessoa ou aquele sacerdote tentava tocar aquela pedra, Jesus abaixava ali sobre a areia e escrevia o erro que aquela pessoa tinha, e na mesma hora ele largava a pedra, porque o Cristo tinha a visão suprema. E quando o Cristo olha para aquela mulher, ele diz: que dele os teus acusadores? Ali estava aquele monte de pedra. Eu também não te acusarei. Vá e não peques nunca mais. É a misericórdia do perdão, das nossas possibilidades de amar. Quem somos nós para julgar os outros? É igual aquela parte ali do cisco. Se tens um cisco no olho, o outro tem uma trave que é muito pior. Assim. Perdão, misericórdia para essa mulher. Também vamos ver uma outra cena de misericórdia e perdão, quando Cristo está reunidos com seus discípulos e apóstolos ali na última ceia. E ele diz: um de vós vai me trair. Um de nós vai me entregar. Falando que seria a última vez que ele estaria junto em corpo físico aqui nesse planeta Terra. Judas, que amava Jesus. Todos aqueles apóstolos amavam de coração muito aquele mestre. Mas Judas participava de grupos políticos. Ele amava também Jesus. E nesse contexto político, eles queriam encontrar alguém que fosse um guerreiro, que tivesse força para expulsar o Império Romano ali de Jerusalém. E ele encontrou no Cristo aquela possibilidade. E quando ele viu que tudo aquilo foi uma traição contra ele, e que aquele chefe, aquele mestre amado e adorado estava sendo crucificado por culpa dele, ele se suicida enforcando. Nós não devemos assumir. Ele entra numa culpa profunda, se suicidando e se enforcando. Nós não devemos assumir culpa, mas nós devemos assumir a responsabilidade. Aí é Simão Pedro. Quando o Cristo está dizendo que esse é o último momento que eu passarei aqui com vocês,
aqui nesse planeta Terra. Simão Pedro diz: eu não deixarei, mestre, que nada te aconteça. Nada vai acontecer, porque eu te defenderei. Mas Pedro, antes mesmo do galo cantar, tu terás me negado 3 vezes. Quando Cristo é capturado e é levado, Pedro fica assustado. E mais alguém lá na frente grita: esse é um seguidor. Eu não a conheço. Mas lá na frente, outra pessoa diz: eu vi esse senhor aqui, junto com Jesus. Eu não a conheço. E quando ele está mais se distanciando, alguém grita: prenda, que ele é um seguidor. E ele se esconde numa rua estreita, e aquele soldado volta novamente, e ele veja, dali ele consegue ver o rosto do Cristo, e o galo canta. E aí, quando o galo canta, Pedro acorda com o cantar do galo. E ele se lembra das palavras do Mestre, que quando o galo cantasse, ele teria negado 3 vezes. E Pedro chora como uma criança, sabendo que Jesus, quando disse aquilo, sabia que ele queria, que ele não teria condições assim, porque seria preso. Então, Jesus preparou Pedro para aquilo que ele não podia fazer. E a partir daquele momento, ele se lembra as palavras do Mestre: Pedro, não te preocupa com isso, porque tu irás me negar. Tu irás chorar como uma criança, mas eu te preparei para aquilo que eu não pude fazer. E Pedro assume a responsabilidade, fundando a igreja primitiva do Cristo, lutando e levando a sua luta espiritual até o fim, sendo condenado em Roma por Nero, e pedindo, quando foi crucificado, que não crucificassem ele, que ele não teria aquele direito de ser crucificado normal, ser crucificado de cabeça para baixo, com as pernas para cima. É assumir, nós não devemos assumir culpas, mas nós devemos assumir responsabilidade. É Saulo, na estrada de Damasco, ele que era um doutor da lei, ele que perseguia os outros cristãos, eles que já tinham tirado e ceivado a vida de muitos, inclusive de Estevão. E quando chega na estrada de Damasco, uma luz muito forte, quando ele vai com seus soldados para prender aquela pessoa que estava curando as pessoas em nome do Cristo. E quando ele chega, uma luz muito forte atinge Saulo e ele cai cego no chão. E aí ele olha e veja aquela imagem linda do Cristo. E ele diz: quem és? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? E ele diz: eu sou o Cristo. E ele pergunta: o que queres que eu faça? Ali Saulo
que depois Cristo dá a direção, o que é que ele iria fazer, ele recupera a visão e se torna um maior profeta, o maior apóstolo de todos os tempos. Nós não devemos assumir culpa, mas nós devemos assumir responsabilidade. Ali, quando Saulo viu que ele estava errado, ele segue justamente a direção que o Cristo ordena que ele vá até para que ele seja curado. E ali, nós podemos perdoar uma outra pessoa, nós podemos perdoar uma pessoa raivosa, porque nós já tivemos raiva, uma pessoa que é odiosa, ou uma pessoa que é mentirosa, porque nós também já mentimos também. Mas há fatos, como perdoar, que a gente jamais faria aquilo. Como perdoar o pedófilo? Como perdoar o homem-bomba? Como perdoar o traficante que às vezes estraga uma família inteira, às vezes prejudicando os nossos filhos? Como perdoar o assassino que tira a vida dos nossos filhos e que causa um grande sofrimento? Mas há homens e pessoas que passam por cima da sua própria dor, tendo uma mediunidade superior, perdoando o seu próprio assassino, do seu próprio filho, e ajudando outras pessoas, os outros pais que também perderam seus filhos assassinados. Uma luz, ou seja, uma força incrível para superar aquele momento com Deus, para perdoar o seu próprio inimigo. Uma dor superior, espiritual, com Deus, para perdoar o seu próprio inimigo e ajudar aquelas pessoas que sofreram também por ter se perdido os seus próprios filhos. Também, em 1984, quando nós falamos lá de Uberaba, quando Francisco Cândido Xavier se reunia sobre a sombra do abacateiro, e em um momento aqui do final, para chegar a esse encerramento, também uma grande parte de perdão e misericórdia, sobre isso que eu vou falar agora. No ano que aconteceu também do ano de 1984, quando Chico Xavier realizava, conforme Adelino da Silveira, as reuniões sobre a sombra do abacateiro. 3 tenores que cantaram e encantaram o mundo: Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingo. Cantaram e encantaram o mundo nos anos de 1984. José Carreiras, um espanhol nascido em Barcelona. Plácido Domingo, um espanhol nascido em Madrid, na Espanha. Mas sabe que essas duas regiões têm um conteúdo político muito forte. E por causa de política, eles se tornaram inimigos e não se falaram mais. Se tornaram tão inimigos que um procurava saber aonde o outro estava, para que não se encontrasse. Eles, um era de Barcelona, o outro era de Madrid. E por questões políticas se tornaram inimigos e não se falaram mais.
Mas José Carreira teve um inimigo pior. Ele contraiu leucemia. E por mais que grande fosse a sua fortuna, ele cancelou todos os shows ao redor do mundo para ir nos Estados Unidos tratar-se. Fez um transplante de medula, trocou o seu próprio sangue, mas, por mais que a sua fortuna fosse grande, o seu dinheiro acabou. Foi quando ele soube que em Madrid, mesmo não gostando dos madrilenos, havia uma instituição que chamava Instituição Formosa, que tratava somente de pessoas com leucemia. E ele, não tendo outro recurso, procurou essa instituição para tratar-se. E foi muito bem recebido por essa instituição, e ele ficou tão admirado pelo tratamento e tudo, que ele, com o decorrer dos tempos, ele ficou totalmente curado e começou a fazer shows. E de uma hora para outra, ele volta nessa instituição para pegar um prospecto para ser um novo associado para ajudar esta instituição. E quando ele vai ler aquele prospecto, que ele pega aqui na mão, assim, para ler o prospecto, ele veja que seu sócio fundador não é nada mais, nada menos do que aquele que ele considera o seu inimigo, Plácido Domingo. Plácido Domingo, quando soube que José Carreiras estava com leucemia, ele, junto com vários médicos, fundaram a Instituição Formosa para atender todas as pessoas que sofriam de leucemia, assim como é o hospital aqui no Brasil, de Barretos, em São Paulo, né? E quando ele soube, Plácido Domingo, quando soube que o José Carreiras estava se tratando naquela instituição, ele pediu para todos os funcionários, ele pediu para todos os médicos, todas as pessoas, que escondesse o nome dele para que José Carreira não se sentisse humilhado, não se sentisse rebaixado, e que fizesse o possível para curar ele, para que ele se tornasse curado dentro daquela instituição. Passado o tempo, quando Plácido Domingo estava realizando um show em Madrid, José Carreiras interrompe o show, vai até lá no palco e se ajoelha aos pés de Plácido Domingo e lhe pede perdão e misericórdia por tudo de errado que ele fez com aquele que era o seu maior amigo, que depois ele, com dureza no seu coração, se tornou seu inimigo. E ali eles se abraçam, choram, derramam lágrimas. E uma jornalista, sabendo do que tinha acontecido, procura fazer uma reportagem com Plácido Domingo, e dizendo assim para o Plácido Domingo: por que não deixou que José Carreira morresse? Afinal, Pavarotti já tinha desencarnado, e se José Carreira morresse, ele seria o único no mundo. E Plácido Domingo responde: uma voz que nem aquela, jamais o mundo poderá perder-se. Existe dentro de cada um de nós a voz que se chama a voz do perdão, da nossa possibilidade de amar, de perdoar, de tratar os nossos seres humanos com mais humanidade. Porque hoje é um dia muito especial de nós pedirmos perdão, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã
a sua carta poderá não ser lida, o seu abraço poderá não receber outro abraço, porque amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã para dizer, eu amo você, eu estou com saudade de você, desculpe, esse erro foi meu, porque amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã, para aquela pessoa que está sofrendo, ou que precisa de misericórdia, ou que precisa de perdão, e dizer, e motivar, e dizer, e edificar. O que é que está acontecendo contigo? Veja que tu é uma pessoa forte. Aonde está o teu rigor, o teu talento? Pode crer que tu pode receber a minha ajuda, tu pode contar comigo, porque amanhã pode ser muito tarde. E vamos receber agora, levar aquela mensagem de amor, fechando os nossos olhos para o nosso encerramento, com uma mensagem de amor de Emmanuel, na voz, na mensagem de Chico Xavier. Como estiveres, que Deus te guarde. Como pense, que Deus te use. No que fizestes, que Deus te ampare. Onde te encontre, que Deus te guie. Em todos os lugares de teus passos, que Deus te abençoe, ilumine sempre. Quero agradecer essa casa, quero agradecer muitas casas pelos momentos difíceis que eu estou passando, agradecer a casa Chico Xavier, lá de Cachoeirinha, pela Marilice, pelos tratamentos que eu estou recebendo lá, pelo desencarne da minha esposa, que é onde ele estava, e que, quando um dia uma senhora me falou para mim, e me disse, perdoa a tua esposa agora. Eu disse, não, eu não perdoo, porque eu sempre amei ela, eu nunca me senti ofendido. Usando uma frase de Mahatma Gandhi, que quando as pessoas ofenderam, disseram horrores para ele, e perguntaram para ele se ele ia perdoar aquele irmão, ele disse que não, porque ele nunca se sentiu ofendido. Quando nós nunca sentimos ofendido, o nosso coração ilumina a todos e nós estamos com essa mensagem do perdão. Uma boa noite a todos e que Deus ilumine todos vocês, hoje e sempre. E agradecer também pelo carinho que eu tenho de todos vocês aqui. Obrigada, senhor Antônio, pela palestra. Vamos continuar os trabalhos com o passe coletivo. Recebendo da espiritualidade bondosa que se encontra próximo de nós, todas as boas energias de que necessitamos. E as nossas águas também serão fluidificadas, tá? E aquelas pessoas que estão nos assistindo em suas residências também receberão o passe e podem colocar um copo de água para ser fluidificada também. Vamos orar, agradecidos por tudo, pedindo a Deus, a Jesus, que nos acolhem, que nos cuidem, para que cada dia mais possamos melhorar, perdoando, amando e tendo muita fé em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença de todos, tá? E vamos em paz, na companhia do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.